E se cada milímetro de altitude fosse uma linha de código vulnerável, pronta para ser corrompida por um sinal invisível que não tem forma nem cor, mas que pode transformar um voo tranquilo em um caos de alarmes e decisões precipitadas? Boas-vindas ao Arquivo Crítico. Aqui, nós dissecamos as falhas operacionais e os desastres tecnológicos que movem ou param o mundo. Eu sou o seu perito forense e, a partir de agora, vamos entrar nos bastidores dessa catástrofe para entender o que os relatórios oficiais tentaram esconder. Num dia de céu claro sobre o Mar Báltico, um Airbus A320 de companhia europeia iniciou a rota de Helsinki a Varsóvia, com 200 de passageiros a bordo e a tripulação acostumada a confiar cegamente nos sistemas de navegação que, a cada décimo de segundo, calculam a posição exata a partir de sinais de satélite. O piloto automático mantinha a altitude de 30.000 pés. O GPS mostrava a rota prevista e os indicadores de proximidade do solo permaneciam silenciosos. Em um momento de rotina, o radar de controle enviou a autorização de subida para 13.000 pés, e a aeronave respondeu com a precisão de um relógio suíço. Aos poucos, porém, ondas de rádio de alta potência começaram a invadir a frequência dos satélites, geradas por um transmissor portátil instalado em território contestado. O sinal de jamming, mais forte que o eco dos próprios satélites, abafou a recepção do GPS, deixando o receptor da aeronave sem a capacidade de calcular sua posição com a precisão habitual. O display de navegação, privado de dados confiáveis, começou a exibir uma posição deslocada de 40 quilômetros ao sul, como se o avião estivesse sobre terra firme quando ainda pairava sobre o oceano. Ao mesmo tempo, um conjunto de sinais falsificados foi introduzido, imitando os padrões de frequência dos satélites, mas contendo informações errôneas sobre altitude e localização. O sistema de alerta de proximidade do solo, projetado para impedir colisões com o terreno, interpretou aquele dado adulterado como um risco iminente de impacto. Um alarme estridente ecoou na cabine, indicando perigo de colisão com o solo, e acionando luzes vermelhas que piscavam como se a própria aeronave estivesse prestes a despencar. O capitão, treinado para reagir a avisos críticos, puxou o manche, reduziu a velocidade e tentou confirmar a situação nos instrumentos auxiliares. O indicador de atitude mostrava a aeronave nivelada. O altímetro marcava a altitude correta, mas o mapa digital insistia que o avião estava a poucos metros do mar. O primeiro oficial, com as mãos trêmulas, consultou o backup inercial, que mostrava um caminho diferente, porém ainda sem a clareza necessária para uma decisão segura. O som dos alarmes se misturava ao ruído dos motores, criando uma sinfonia de urgência que deixava a tripulação em estado de alerta máximo. A situação lembrava, em seu aspecto de alerta falso, o que aconteceu com o voo 347 da Air France, quando sensores defeituosos alimentaram o piloto automático com dados errados, levando a uma perda de controle que culminou em desastre. A diferença, porém, estava no agente provocador. Não era um mau funcionamento interno, mas um ataque externo, um campo de batalha invisível que transformou a tecnologia de navegação em arma de destruição. Enquanto o Air France 447 colidiu com o oceano por falta de confiança nos instrumentos, agora o Airbus A320 enfrentava a mesma dúvida, mas provocada por um inimigo que não deixava vestígios físicos, apenas alertas digitais que gritavam perigo. Com a confiança nos sistemas abalada,
o capitão optou por desativar o modo automático e assumir o controle manual, recorrendo à navegação baseada em radioajudas e referências visuais que há décadas eram consideradas obsoletas. O painel de controle mostrava uma série de códigos de frequência, cada um exigindo ajuste fino para manter a aeronave na rota correta. A tensão na cabine era palpável, cada mudança de frequência acompanhada por um suspiro coletivo, como se cada clique pudesse ser o último. Enquanto isso, nas torres de controle, os controladores recebiam relatórios de perda de contato intermitente, mensagens de GPS indisponível e solicitações de altitude que não coincidiam com os dados exibidos nos radares. A comunicação entre piloto e controlador se tornou um jogo de adivinhação, com instruções sendo repetidas, confirmadas e, ainda assim, ignoradas pelos sistemas que mostravam outra realidade. O risco de um erro de julgamento aumentava a cada minuto, pois a margem entre uma correção bem-sucedida e uma catástrofe se estreitava como uma lâmina. A aeronave, ainda a milhas de distância do solo, manteve a altitude enquanto a tripulação navegava por um mar de dados contraditórios. O alarme de proximidade do solo, embora ainda ativo, foi silenciado manualmente, um ato de desespero que poderia ser fatal se fosse ignorado em condições diferentes. A decisão de confiar na navegação tradicional, ao invés dos avisos eletrônicos, foi um ponto de inflexão que salvou a vida de todos a bordo, mas ao custo de uma confiança irrevogavelmente quebrada nos sistemas digitais que sustentam a aviação moderna. Quando finalmente o sinal de GPS foi restaurado, o mapa exibiu a posição correta, mas o rastro de alarmes falsos permanecia gravado nos registros de voo. Os logs mostravam picos de interferência, períodos de perda total de sinal e a sequência exata dos avisos que levaram a tripulação a desativar os sistemas automáticos. Analistas de segurança, ao revisarem o caso, concluíram que a vulnerabilidade não estava nos componentes internos da aeronave, mas na exposição de toda a infraestrutura de navegação a um campo de batalha eletrônico que não distingue entre combatente e civil. O episódio, que envolveu quase 900 voos diários com algum grau de interferência, revelou uma nova fronteira da guerra moderna, onde o domínio do espectro eletromagnético se traduz em risco direto à vida de passageiros. Cada alerta falso, cada perda de posição, representa não apenas um número em um relatório, mas a possibilidade de um piloto hesitar, de um controle automático falhar, de um avião colidir com o solo ou o mar. A lição que emerge dos registros forenses é clara. A dependência absoluta de sinais de satélite cria uma fragilidade que pode ser explorada por adversários que não precisam de armas convencionais, apenas de transmissões de rádio que distorcem a realidade. O futuro da aviação, portanto, dependerá não só da eficiência dos motores, mas da capacidade de detectar e neutralizar ameaças invisíveis antes que elas se transformem em alarmes que ecoam nos céus, ameaçando transformar rotas comerciais em campos de batalha silenciosos.